Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a programação da UFN TV depois de um tempo, reprisando alguns programas, exibindo algumas reportagens que também já foram ao ar nas nossas redes sociais. Lembro você que nós estamos não só no canal 15 da NET Santa Maria, mas também no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube. UFN.tv é o nosso YouTube para você entrar lá e acompanhar a nossa programação no YouTube também. E esta semana, além de marcar, a nossa retomada das nossas programações, das nossas gravações, ela é também bastante especial. Antes de mais nada, eu quero fazer um registro. Eu estou sem máscara aqui nesse tempo de Covid-19, de coronavírus, justamente para poder me comunicar melhor com você que está nos acompanhando. Mas os meus colegas que estão atrás das câmeras estão utilizando máscaras justamente para que a gente evite, da melhor maneira possível, qualquer tipo de transmissão do coronavírus e, claro, mantenhamos a nossa saúde. Pessoal, como eu disse antes, essa semana é bem importante para todos nós. E sabe por quê? Porque foi justamente nela, no último dia 27 de abril, que a Universidade Franciscana completou 65 anos de fundação. A Universidade Franciscana é pioneira no ensino superior aqui em Santa Maria. E por isso, eu convido você agora para acompanhar uma espécie de retrospectiva do tempo que nós fizemos especialmente para que você possa acompanhar e entender melhor por que esta semana, que marca a nossa volta, é também bastante importante para todos nós. Lá nos anos 50, eu era uma menina. Já carregava o desejo de transformar sonhos em oportunidades de trabalho. Precisei de coragem para ser pioneira no ensino superior em Santa Maria. Assim, ganhar uma identidade e ser reconhecida como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição. Um dia após o outro, pelas décadas seguintes, foi maravilhoso ver aqueles jovens todos cheios de confiança em mim. Sempre estive preocupada com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Cresci. E talvez por isso eu nem tenha percebido que o tempo passou e eu já era uma mulher na última década do século XX. Após a fusão com a parceira de História no ensino superior, a FACEM, precisei trocar de nome, porque já não era mais só a cidade, nem somente o estado. Era também o Brasil, que me chamava de Centro Universitário Franciscano. Desde então, mantive a trajetória de fazer do ensino superior um caminho transformador da sociedade. Porque aqui, nas minhas salas, nos meus laboratórios, nas minhas classes e na companhia dos meus discípulos, a formação humana se completa. Minha persistência garantiu ainda outras novidades. Ainda mais madura e confiante em mim mesma, troquei de nome outra vez, sem perder a identidade. Agora é um mundo que me chama de Universidade Franciscana. Chego aos 65 anos e sei que sou uma senhora, mas não me sinto cansada, pois cada dia 27 de abril sempre foi e vai ser uma nova oportunidade para eu confirmar minha vocação ao conhecimento. Gostaria de dar e de receber um abraço, mas sei que vivemos um momento em que se exige seriedade e compreensão de todos. Convido vocês, então, a celebrar esta data com uma mensagem. Vamos vencer juntos essa pandemia, com a ciência, com o conhecimento, a fé e a solidariedade de todos. O futuro será de novas descobertas, novas histórias e, o mais importante, junto com vocês para seguir a transformação da nossa sociedade. E o curso de enfermagem, que é um dos pioneiros da Universidade Franciscana, tem uma disciplina chamada Temáticas Emergentes. Nela, os acadêmicos sugerem ações para conter problemas de saúde pública. As atividades que estão ocorrendo via computador, via online, neste período da pandemia, sugere o coronavírus. Nós vamos conhecer agora, então, as ideias que os alunos estão sugerindo dentre essas atividades para minimizar e também combater a pandemia, que mudou hábitos e também costumes de todos nós.
A turma foi dividida em 6 grupos. Este, formado por 5 integrantes, produz um documentário. O vídeo terá relatos de profissionais da saúde sobre a pandemia. Quando estiver pronto, será disponibilizado nas redes sociais. O objetivo do nosso documentário é passar uma confiança para os profissionais da saúde, fortalecer eles, que eles não desistam, mostrar que a população vê uma importância no trabalho deles. Então a gente pediu para os profissionais nos mandarem os relatos de como que está sendo a rotina deles. O vídeo também foi a aposta do grupo da Natália. Ela e outras 6 colegas vão falar para as crianças sobre a lavagem correta das mãos. Que ela é uma das principais prevenções que temos contra o coronavírus, né? E então nós destinamos ao público infantil porque eles também são uma população de risco nesse momento, porque as crianças elas ainda têm o sistema respiratório em desenvolvimento. 2 vezes por semana, os grupos se reúnem de maneira online com a professora da disciplina. Em um momento, realizam as atividades e tarefas. No outro, discutem as produções. Que propostas eles estão fazendo, como que eu posso interferir e auxiliá-los na efetivação desse desafio, para que ele chegue lá na população que precisa receber esse material informativo. A maioria será disponibilizado em redes sociais. É o caso do grupo da Tanise. Ela e as colegas apostam no Instagram. A iniciativa foi batizada de Enfermagem Educativa. Bom, o Instagram ele foi criado com o objetivo de disseminar práticas pertinentes ao Covid. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai gravar vídeos, né, com os nossos professores e também professores de outros cursos, como no caso da nutrição, da psicologia, da fisioterapia. Esses vídeos serão postados semanalmente, né, com o objetivo de disseminar essas questões pertinentes ao Covid-19. São as novas formas de aprender e de compartilhar o conhecimento produzido na universidade. Para um professor, né, para uma professora que estava acostumada com os encontros presenciais e em um curso que exerce muito essa prática lá na ponta, na unidade básica de saúde, na estratégia, nos hospitais, diversificar esse aprendizado, tanto para eles quanto para mim, porque é uma novidade também para nós, professores, fazermos todo esse ensino online. Então, são novas maneiras de ensinar e de aprender que está sendo muito motivador para todos nós. Em especial para o curso, que recentemente recebeu o conceito 5 na avaliação do MEC, a nota máxima para uma graduação, motivo que enche de orgulho o grupo da Joyce. Ela e as colegas preparam um site com informações sobre a Covid-19. A gente pensou nessa dinâmica para poder dar uma atenção de um modo singular para a população santamariense, para ter um cuidado, uma atenção mais voltada e expandir a promoção e a prevenção da saúde contra o novo coronavírus. Já a Jéssica e outros 5 colegas pretendem produzir um vídeo em Libras sobre como se prevenir do coronavírus. Assim, a gente percebe que é bem complicado passar informações para a população deficiente auditiva, né? E daí a gente pensou, por que não fazer em Libras? Vamos falar sobre o que é o coronavírus e a Covid-19. E daí a gente vai falar também sobre as medidas de proteção. O grupo da Francine foi o único que decidiu não abordar a temática coronavírus. Ela e a colega vão falar sobre dengue. Francine, por que dessa escolha? Foi constatado que na região oeste de Santa Maria os casos de dengue têm aumentado consideravelmente. E aí a gente pensa, tudo bem, a gente está na época de pandemia do coronavírus, mas a gente não pode esquecer das outras doenças que são importantes, que são doenças emergentes também, como a dengue. Segundo a estudante, são em média 3 casos novos de dengue por dia na região oeste, cerca de 20 na semana. As informações sobre a doença serão repassadas à comunidade através desses infográficos. Eles serão disponibilizados na página da rede social da disciplina. É assim, da união de várias ações e ideias, surgem soluções. Ficar todos os aprendizados, não só das novas tecnologias que nós aprendemos nesse caminho, mas dos ensinamentos que essa pandemia nos traz, né? O quanto esse momento tem sido para refletirmos de que vida nós queremos adiante, como temos que cuidar do meio ambiente, o quanto precisamos ser solidários, o quanto precisamos interferir nas políticas públicas de saúde para que elas sejam efetivas. A pandemia do coronavírus também é um excelente exercício para alunos do curso de Medicina da Universidade Franciscana.
Desde o dia 21 de março, um grupo de 3 semestres diferentes atua na plataforma laudos.com, um serviço de telemedicina para diagnosticar sintomas e também orientar a população sobre a Covid-19. E nós já estamos na tela aqui com 2 pessoas que estão trabalhando ativamente nesse trabalho desde o dia 21 de março. Um deles é o professor Rafael Macri, do curso de Medicina da Universidade Franciscana, e o outro é o Victório Del Fabro, que é acadêmico do curso de Medicina também aqui da Universidade Franciscana. Agora nós vamos buscar junto a eles como está sendo essa experiência, né, com as pessoas que ligam para usufruir desse serviço de telemedicina que é de graça e também como está sendo a relação professor-aluno nessa experiência que, num primeiro momento, é inédita aqui para os alunos da Universidade Franciscana. Começo perguntando para o professor Rafael Macri, professor, como tem sido essa experiência de receber a ligação e muitas vezes também, professor, de orientar o aluno para repassar informações adequadas e corretas, muitas delas preventivas em relação à Covid-19, professor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite a trazer o nosso curso ao FNTV e a esse projeto. É uma experiência bastante interessante, né? É um projeto inovador que nos convidou a participar, então nós temos os nossos alunos orientando a pacientes à distância. É uma novidade, a medicina evoluindo e com essa pandemia surgiu essa possibilidade. Nós temos então vários alunos ao longo dos turnos atendendo pacientes que poderiam estar indo a atendimento presencial e, se suspeitos, levando infecções a outros pacientes ou até se contaminando com a circulação. Então a gente evita a circulação de pessoas na cidade, tentando resolver os problemas à distância. Claro que, se preciso, serão encaminhados, mas é uma orientação nova, né? Então a gente está evitando contato próximo, tá? Para proteger os nossos alunos em termos da infecção. Sim. Professor Rafael, evidentemente que essa questão da pandemia da Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, é o mundo todo, né, realmente. E em algum momento, assim, professor, eu acredito que vocês tinham algum plano, alguma coisa delineada, principalmente para os alunos, para que, se houvesse isso, vocês pudessem passar, ou está sendo uma experiência nova também para os professores, também para o senhor, por exemplo, que é médico e que está atuando nesse trabalho de telemedicina? É tudo muito novo, né? Nós temos o internato, que é a fase final do curso, onde essas 3 turmas atuam atualmente. Ninguém imaginava estarmos passando por tudo isso, então as adaptações são feitas praticamente semanalmente. Então se discute com a coordenação do curso de medicina, se discute entre os coordenadores de grandes áreas do internato, discutimos com os alunos, inclusive, como adaptar, porque é uma fase essencial da formação médica o internato. Nós tivemos que adaptar, então a atividade no Laudus ela foi inserida nesse contexto, a tentativa de que consigamos ainda permanecer com as nossas atividades, além de algumas outras ainda nos hospitais que são essenciais e que, como dita a nossa profissão, nós não podemos parar. Sim. Eu quero encaminhar agora a próxima pergunta, agora então para o Victório Del Fabro, que é acadêmico do curso de Medicina da Universidade Franciscana, também está conosco nesse bate-papo, nesta conversa, né, sobre essa experiência do Laudus.com. Victório, você também está junto aí com o pessoal, né, recebendo orientações dos professores e repassando orientações à população que liga. Como é a relação de vocês, né, eu diria assim, estudantes e pessoas da comunidade que ligam, que conversam por meio desse serviço de telemedicina que é de graça, no sentido de repassar as informações, Victório, mas principalmente de que as pessoas entendam a importância de fazer esse diagnóstico primeiro via laudus.com e depois, se for necessário, procurar, por exemplo, um serviço de atendimento. Como é que está sendo essa experiência para você e para os teus colegas? Bom dia, obrigado pelo convite. Ela está sendo, como o Dr. Rafael falou muito bem, desafiadora. É uma experiência que a gente não esperava, mas que a gente está tentando tirar o melhor dela, tirar o melhor proveito. O paciente, quando vem para a gente, no contato, na ligação, muitas vezes a gente nota que existe uma grande ansiedade em relação aos sintomas, né? A gente tenta, com o auxílio dos professores, verificar qual é a melhor conduta para esse paciente, tentar acalmar e principalmente orientar em relação à prevenção, em relação à higiene das mãos, em relação ao isolamento social
que são medidas importantes e eficazes nesse momento. Então, a gente tenta sempre trabalhar com a prevenção e a conscientização da população, ao mesmo tempo que faz uma atitude eficaz, determinando se o paciente deve ou não ir ao pronto atendimento, baseado nos sintomas e nos achados que a gente tem nessa entrevista. Sim. Bom, a gente sempre preza muito, Victório, pela questão do atendimento cada vez mais humanizado, né, na área da saúde. E eu acredito que esse distanciamento social, ele muitas vezes possa ser percebido como um distanciamento em relação a isso também. Como é que vocês procuram minimizar essa distância, essa tecnologia, de certa forma, que ajuda, sem dúvida nenhuma, mas também separa aquela relação presencial entre o médico e o paciente? Como vocês têm psicologicamente lidado com essa situação? A gente tem um grande ponto positivo na Universidade Franciscana, que desde o início da graduação sempre foi muito frisado e cobrado de nós estudantes, nós tenhamos atendimentos humanizados. Isso sempre foi pedido. E isso tem se desenvolvido com grande eficácia, sabe? A gente entende que quem está ali do outro lado é uma pessoa, um cidadão como qualquer outra pessoa, que tem seus anseios, e a maneira com que nós lidamos com a situação diz muito sobre quem nós somos. A gente tenta validar alguns sentimentos deles também em relação a essa ansiedade, em relação a todo esse quadro. E embora nós não estejamos juntos fisicamente, por meio da chamada de vídeo, a gente consegue ter uma proximidade maior com o paciente, a gente consegue verificar pelo próprio tom de voz, pela própria respiração, como é que está, se existe uma ansiedade maior, consegue tranquilizar ele. Não estamos fisicamente juntos, mas a gente, na maneira possível, está conseguindo exercer essa atividade mais humanizada, entender e escutar o paciente ativamente. Essa é uma das principais características da Laudos, né? Isso que é importante a gente destacar. Esse atendimento gratuito é para o paciente, que ele consiga, que ele venha até nós, sabendo que ele vai ser escutado e que a sua queixa, o seu sintoma vai ser devidamente valorizado. Sim. Agora, professor Rafael Macri, eu gostaria de saber do professor como que isso vai ter uma repercussão na carreira desses médicos, porque me parece ser um serviço que recém chegou, no caso, ao Brasil, e já em meio a uma pandemia, há uma procura muito alta. O senhor já relatava que nós temos, né, aí já dezenas de milhares de ligações, tudo, até por ser um serviço gratuito e que esteja auxiliando muito a população de Santa Maria nesse momento. Que consequências isso deve ter daqui para frente na medicina, professor Rafael, e principalmente para estes alunos que estão vivenciando não só essa questão da pandemia, mas também esse serviço de telemedicina, eu diria assim, não chega a ser nenhum treino, ele já é a prática, ele já é, na verdade, a própria consulta em si. Então, isso é uma novidade, realmente, tanto para os alunos quanto para nós, é uma coisa muito nova. A telemedicina ela não era permitida até então, e no cenário da pandemia o Brasil, né, se rediscutiu, o Conselho Federal de Medicina se rediscutiu, e nesse cenário foi autorizado esse tipo de atividade. Claro que isso vai ser rediscutido após a passada dessa situação toda. Com certeza os alunos vão levar essa experiência para a vida, vão lembrar para sempre que no final da sua graduação passaram por uma pandemia e que precisaram se adaptar. Nós precisamos nos adaptar. Claro que outras coisas nós vamos aprender, então estamos abrindo a possibilidade para rediscutir a forma de atendimento aos pacientes, a preocupação ao atendimento próximo ao paciente, o atendimento como um todo é muito importante. Talvez a telemedicina tenha prós e contras e nós vamos precisar discutir, mas é uma experiência relevante para se discutir, então, após a pandemia, como é que isso vai seguir ou vai se fazer. O trabalho da Laudos é mais uma teleorientação, nós não conseguimos fazer completamente o tratamento, a atenção ao paciente, até porque a gente está falando de doenças infecciosas, o exame físico seria muito importante, e por isso, muitas vezes, nós conseguimos definir se o paciente realmente precisa ir para atendimento presencial, e nós não hesitamos em encaminhá-los, mas pelo menos nós conseguimos já encaminhá-los aos locais onde estão sendo realmente atendidos, sem grandes filas de espera. Pacientes com suspeita de Covid-19 irão para atendimento em locais onde
realmente esses pacientes são esperados, pacientes sem suspeita irão para outros serviços. Então, eu acho que é uma adaptação que está se fazendo a cada semana, é uma evolução e teremos que discutir muito, mas é uma experiência gratificante para um final de curso para saber como isso vai funcionar. Sim. Victório, como é que vocês tiram eventualmente algumas dúvidas que surgem sobre os sintomas, Victório? Ou até mesmo sobre o próprio atendimento, assim, sobre, digamos, a postura, a relação médico-paciente. Isso ocorre também? Como é que vocês fazem desse trabalho, eu diria assim, minimiza a questão da atenção, de passar informações, de fazer com que as pessoas entendam a necessidade desta telemedicina e principalmente de assimilarem e muito os conceitos, as orientações que vocês repassam para, no caso assim, evitar a transmissão da Covid-19, do coronavírus aqui em Santa Maria? Durante o atendimento do paciente que vem para nós na Laudos, caso exista alguma dúvida, a gente tem uma preceptoria de qualidade disposta, acessível, e caso exista essa dúvida, a gente está amplamente livre para justamente perguntar para o nosso preceptor, tirar as dúvidas, receber alguma orientação. Como o Dr. Rafael muito bem falou, a gente não tem um exame físico, então às vezes existe uma limitação nesse atendimento que nós gostaríamos de fazer de uma maneira melhor, física, né, como a gente aprendeu durante a graduação, e às vezes a gente não consegue. Então a gente conseguir lidar com a nossa própria ansiedade de não conseguir realizar esse exame físico, mas ter por trás uma preceptoria que nos entende, que nos auxilia quando necessário, é muito gratificante. A gente sente no final dessa graduação que a gente está realmente realizando um trabalho que é necessário, está sendo eficaz, que é útil para a população, e isso para mim é o principal. E reforço, né, as nossas atividades na Laudos, elas são importantes à medida que elas conscientizam a população a respeito desses principais tópicos que tem que estar muito claro na cabeça de quem está assistindo essa reportagem, de quem está vendo no noticiário, de quem está acompanhando nas redes sociais. Essas medidas, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser acatadas. Assim a gente vai conseguir diminuir o número de transmissão da Covid. E esse é um dos principais objetivos que a Laudos tem e que a gente está conseguindo, felizmente, conquistar. Sim. Bom, vou aproveitar que o Vitório está conosco aqui. E, Vitório, se eu fosse uma pessoa ligando para você, né? Que orientações você me repassaria? Porque eu acho que esse nosso contato aqui contigo, com o professor Rafael, nada mais faz também com que a gente consiga reforçar, né, as recomendações em relação à Covid-19, aos sintomas de quem possa estar infectado com coronavírus. Então, se eu fosse um paciente e estivesse entrando em contato contigo, quais são as perguntas que vocês fazem e o que as pessoas precisam cuidar? Por exemplo, febre alta, dor de garganta, né? O que mais? Dor de cabeça? Como você procederia, por exemplo? Quando o paciente ele vem na plataforma, existe um cadastro que ele faz rapidinho sobre as principais informações a respeito da idade, do local onde mora em Santa Maria, se existe alguma doença prévia, alguma alergia à medicação, se está fazendo uso de alguma medicação. E essas são as primeiras perguntas assim, que já vem no cadastro para nós. Nós nos apresentamos, né, nesse atendimento, falamos por quem somos preceptorados, e a gente parte para o atendimento verificando quais são os sintomas, qual a evolução dos sintomas, se teve alguma piora, se teve alguma melhora, qual medicação está utilizando, e os principais sintomas de alarme que a gente sempre tenta identificar nessas consultas é se o paciente está tendo febre, se o paciente está tendo tosse, seja ela seca ou com catarro, se o paciente tem falta de ar, uma sensação de desconforto para respirar, dor no corpo, dor nas articulações. Podem ter sintomas gastrointestinais também, diarreia, náusea, vômito, embora eles sejam menos frequentes. Sintomas respiratórios que a gente chama de via aérea alta, né? Aqueles síndromes catarrais também pode estar presente, mas menos frequentes. Mas o principal é verificar se o paciente tem uma febre, se tem uma falta de ar importante, algo que realmente indique que ele vá para o pronto atendimento e tenha uma avaliação física, né? Uma avaliação, um exame físico desse paciente. Mas são várias as perguntas que a gente faz. A plataforma ela vem se desenvolvendo de uma maneira muito positiva. O próprio pessoal que organiza a plataforma, eles perguntam no nosso feedback, assim, vocês acham que deveria ter tal informação? O que está faltando para a plataforma ficar melhor e que o paciente seja mais bem atendido?
e essas informações, esse feedback nosso é sempre escutado e está sendo muito bom a gente conseguir ver o avanço da nossa atividade. Sim. Bom, vale aqui, professor Rafael, fazer uma rápida menção, né, à Universidade Franciscana, à Universidade Federal de Santa Maria, que também apresentaram a estrutura. E para encerrar essa nossa conversa, professor Rafael Macri, o trabalho ele permanece, né, por um bom tempo ainda, enquanto pelo menos houver, né, essa incidência da pandemia, mas vale ressaltar, é graças a esse trabalho que nós não temos, muito provavelmente, mais casos em Santa Maria. Informação agora deste último dia de abril, né, 30 de abril, nós temos mais de 3 dezenas de casos, são 31 casos, se não estou enganado, professor, já comprovados, né, e mais de mil casos suspeitos no caso, né, aqui em Santa Maria. Outros 31, como eu acabei de dizer, já confirmados por laboratórios. Muito importante nesse momento, professor, qual a recomendação que o senhor repassa às pessoas e também, fundamentalmente, ao agradecimento ao FSM e à Universidade Franciscana por cederem esse espaço? Então, é muito importante nós lembrarmos que nós temos esse número de casos, como bem falaste, mas nós temos que lembrar que nem todos os casos são feitos a testagem para avaliar se realmente é uma infecção pelo coronavírus. No Brasil, nós não estamos testando todos os casos por falta de testes, então a indicação é testes pacientes com quadro grave ou profissionais de saúde, principalmente. Então, nós podemos ter muitos outros pacientes na comunidade infectados, inclusive pacientes assintomáticos, que nem se pensou em avaliar. Então, nós temos que imaginar que a gente tem muitos outros pacientes envolvidos. Então, o vírus está circulando, sim, né? E a gente vê que a situação no Brasil ela é bastante intensa. Rio Grande do Sul, e especialmente Santa Maria, as coisas parecem um pouco mais tranquilas, mas talvez porque nós tomamos medidas de precaução mais precoces. E isso está nos mostrando os frutos dessa atitude precoce. A sugestão à população continua a mesma. Sair de casa só se necessário. Nós sabemos que nós temos muitos compromissos com saúde, situações básicas para a vida, mas se pudermos ficar em casa, ficar isolados, não manter contato, evitar aglomeração, ainda assim é uma forma de conseguirmos evitar a evolução da doença. Também todos os cuidados que já vem se falando, né, de higienização, uso de máscaras, essencial para todo mundo, higienização de mãos com álcool gel, de superfícies, todas essas orientações elas precisam permanecer e é isso que está nos mostrando um resultado satisfatório. O sistema de saúde está se preparando, mas nós sabemos pelos números mundiais que qualquer preparação ainda pode ser insuficiente se tivermos um quadro muito grave com um número de pacientes com doença todos ao mesmo tempo. Então, a ideia é que nós contenhamos a situação. E as plataformas estão aí, além do laudo, existem outros serviços parecidos, né, no FSM, tem o Disque Covid, Alô Doutor da Unimed, todos esses serviços associados estão auxiliando para que os atendimentos possam ser à distância, né? Então, casos simples, talvez até pacientes com suspeita, mas que realmente não têm sinais de gravidade, estão ficando em casa. Isso faz com que o vírus circule menos. Então, quanto mais pudermos nos cuidar, maior a chance de não adquirir a doença ou, pelo menos, não passar para pessoas, principalmente de grupos de risco. Sim. Professor Rafael Macri, do curso de Medicina aqui da Universidade Franciscana e um dos mentores aí também, né, desse trabalho feito pela laudos.com. E eu quero agradecer a sua participação aqui no Universo Acadêmico e estender esse agradecimento também ao Victório Del Fabro, que é acadêmico do curso de Medicina aqui da Universidade Franciscana. Eles falaram então para a gente aí sobre essa experiência da laudos.com. Um bom trabalho para vocês e também já estendo os agradecimentos, porque é graças a esse trabalho que nós estamos evitando o contágio aqui em Santa Maria. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa Universo Acadêmico e um bom trabalho para vocês aí também. Que sigam por muito mais tempo com isso. Pessoal, agora nós vamos falar sobre um material produzido por ex-alunos do curso de administração aqui da Universidade Franciscana. Olha só, eles tiveram uma ideia para minimizar as dificuldades que muitas pessoas encontram ao buscar o auxílio emergencial do governo federal. Por meio de um trabalho voluntário, eles ajudam as pessoas na elaboração do cadastro de quem pode receber o benefício. Nós vamos ver agora como essa ideia começou e de que forma ela está chegando
à população. Quando eles se formaram em administração lá em 2015, não podiam imaginar que hoje o destino iria os unir em uma iniciativa solidária que está fazendo a diferença em um momento tão difícil para o mundo. E nós começamos a debater como que essas pessoas elas iriam fazer para pedir esse auxílio, esse valor que para elas é importante. No meio de toda essa pandemia, a rotina de todo mundo mudou, né? Então, o Gabriel, ele estava com férias, eu estava com a minha carga horária reduzida, então a gente estava com um tempo ocioso à tarde, né? Então, por que não atender essas pessoas? Se a gente atender uma, era melhor do que a gente estivesse em casa. Tem o pessoal que vem por causa do Bolsa Família para ver como é que está a situação. Tem desempregados também, que na verdade nunca tiveram auxílio do governo e agora estão atrás desse auxílio, né? Tem pessoas também que já vieram, até pessoas que estão no seguro-desemprego, perguntar se tem direito ou não. A gente vai tentando, né, passar, digamos, as coordenadas para o pessoal certinho, né, para não ter esse problema de falta de informação. Por causa da pandemia, a Larissa foi dispensada das casas onde fazia a limpeza. O auxílio emergencial do governo está sendo muito esperado. Minha dúvida é porque eu fui aprovada e não sabia onde estava o dinheiro. E eu não recebo nenhum benefício do governo. Aí eu queria saber se eu ia pegar ou não, tirar a dúvida, né? Porque eu preciso, tenho 2 filhos pequenos. O local foi cedido por um dos voluntários. Os atendimentos acontecem na lancheria do Lucas, fora do horário de funcionamento do bar. E o grupo toma todos os cuidados de higiene. Sempre tem um frasco de álcool gel à disposição. Sim, lá na faculdade, na minha época, nós realizamos alguns trabalhos voluntários, né? Não nesse estilo, é óbvio, né? Mas a gente ajudou algumas escolas, né, com crianças mais carentes, projetos sobre sustentabilidade. O auxílio é para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O objetivo é ajudar as pessoas diante da crise causada pelo novo coronavírus. Quem se enquadra nas regras deve receber R$ 600 por 3 meses. Já para mulheres responsáveis pelo sustento da casa, o valor pago é de R$ 1.200. Antes de colocar a ideia em prática, os egressos da UFN procuraram um ex-professor para pedir orientações e foram incentivados. O que a gente fez foi construir a ideia em conjunto para que eles pudessem atender a população e qual era a verdadeira necessidade. Uma lição de empatia e empatia também uma boa dose de empreendedorismo social. Neste mês de maio, a equipe estará no local que fica na Avenida Medianeira, número 522, nas quartas, das 9 às 11 horas da manhã. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo número que está aí na tela. A iniciativa foi chamada de Todos por Um e é apenas o começo de várias ações solidárias que daqui para frente essa turma quer realizar. O nosso sentimento é de paz e de missão cumprida, né? Ficamos por aqui com essa edição do Universo Acadêmico. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube e também pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos. Cuide-se, hein? Se sair para a rua, utilize máscara. Use bastante álcool gel nas mãos para desinfetar ou lave também bastante as mãos na ausência do álcool gel. Um grande abraço a todos e até mais.